Glória a Deus. Hebreus 11, 32 a 34. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Repitam após mim: da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Quais foram os momentos de fraqueza que você lembra que já teve na sua vida? Todos nós, em algum momento da nossa vida, nos sentimos de alguma forma enfraquecidos. Esse capítulo que nós acabamos de ler, nessa parte desse capítulo, o capítulo 11 de Hebreus, ele fala dos heróis da fé. E é por isso que nós lemos no verso 32 tantos nomes de valentes de Deus através da sua palavra. E ali, pela fé, eles construíram apagar a fúria do fogo, pela fé eles fecharam a boca de leões, pela fé se livraram de enfermidades e tantas outras coisas a gente poderia, inclusive, somar aqui. E vinha no meu coração, se você incluísse o seu nome nessa galeria dos heróis da fé, como ficaria? Eu coloquei aqui o mais simples, talvez, porque outras lutas, graças a Deus, o Senhor já me fez vencer na minha vida. Mas eu coloquei pela fé. Lucília superou decepções e se fortaleceu no Senhor. O que você perdeu, o que foi difícil para você, qual foi a situação complexa que você viveu e que você superou em Deus? Quem sabe alguns diriam, pela fé, a minha vida financeira foi mudada. Pela fé, eu superei perdas irreparáveis, humanamente falando. Pela fé, não faltou alimento na minha casa em dias difíceis. Pela fé, quando eu estive desempregado, Deus me sustentou. Eu quero que você pense pela fé. O que você colocaria aqui? Porque se nós não tivermos nada para colocar, nós estamos precisando viver mais perto da presença de Deus. Para termos testemunho. Na verdade, a galeria dos heróis da fé, como é chamado esse capítulo, fala o quê? Do testemunho de vitória que esses homens de Deus obtiveram. Quais são os testemunhos de vitória que você tem para contar? Hebreus 11, 34, eu quero destacar: da fraqueza tiraram força. Fraqueza, eu pesquisei no grego, fraqueza aqui é asteneia, ou astênia, que significa falta de força, debilidade, vulnerabilidade, aflição. Em algum momento, a fraqueza pode ser que gere em nós aflição. E a palavra de Jesus sobre isso é tão clara. João 16, 33, Jesus nos disse: no mundo passais por aflições. Em algumas versões diz: tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós só vamos ter bom ânimo se nós estivermos em Cristo, porque Ele venceu e nos dá condição para vencermos com Ele também. A Bíblia não diz que nós vamos viver somente coisas boas na terra. A Bíblia diz que nós vamos passar por aflição. Em algum momento nós vamos passar por aflição.
Mas nós não estamos sozinhos nisso. Tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo e nós vamos com ele vencer também. Deus quer que você tire força dessa aflição. Esse incômodo que você está sentindo, Deus quer que você tire força. Hoje é dia de nós aprendermos um pouco sobre isso com a palavra. O versículo diz: tende bom ânimo. Quando falta o ânimo, o que aparece é o desânimo. E o desânimo nos deixa o quê? Vulneráveis. Pessoas em alto grau de desânimo querem morrer. O desânimo é tudo que o diabo precisa para acabar com a sua vida e com a minha também. E hoje nós podemos dizer que em Cristo, desânimo você perdeu. Não há mais espaço para você na minha vida. Em Cristo, eu sou liberta, você é liberto de toda aflição, de todo desânimo, porque Ele faz quando você passa de cabeça erguida em meio a essa situação difícil. 2 Coríntios 12, versos 9 e 10. 2 Coríntios 12, 9 e 10 nos diz: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então eu sou forte, e não só em Cristo. Só nele, é só pela graça que nós conseguimos essa realidade na nossa vida. Quando o Senhor nos diz, a minha graça te basta. Paulo aqui pedia, Senhor, tira de mim o espinho na carne. O espinho na carne. E o Senhor respondeu a ele, eu não vou tirar. Em outras palavras, foi isso que Deus disse a Paulo, eu não vou tirar o espinho na carne. Mas a minha graça te basta, mesmo em meio a essa situação difícil. Porque, aqui já tem a explicação no texto, porque o meu poder, em algumas traduções diz, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, porque quando nós nos sentimos enfraquecidos, que nós mais buscamos a Deus, ou deveríamos buscar. Então, o poder de Deus se aperfeiçoa em nós, quando nós nos vemos tão pequenos e entendemos que Ele é Deus sobre a nossa vida. E aqui, quando ele diz, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, somente pela graça. Ninguém gosta de passar pelo deserto. Ninguém gosta de passar pelo vale, pelo tempo difícil. Mas é lá no tempo difícil que nós podemos, de alguma maneira, nós podemos aumentar o nosso nível de fé, pelo que Cristo pode fazer por nós. Efésios 6, verso 10, nos diz, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vamos repetir esse verso? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O apóstolo Paulo, ele dá assim um contexto nesse texto, nos capítulos 5 e 6 de Efésios. Capítulo 5 e 6 de Efésios, Paulo nos dá uma série de orientações do que nós devemos ter na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho. Paulo libera deveres sobre nós. E é interessante que depois que ele fala como que a gente tem que viver a nossa vida, a vida em família, a vida no nosso trabalho, ele diz, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É exatamente assim que a gente consegue cumprir a missão. A gente consegue viver na nossa vida, vencendo o inferno, vencendo as trevas, vencendo a carne, se nós estivermos onde? Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Esse é o princípio, essa é a chave para vencer o dia mau,
para vencer a dificuldade desta terra, para vencer o poder do pecado. Porque quem tem poder na nossa vida de nova criatura deveria ser o Espírito Santo de Deus. Fortalecidos aqui nesse texto, quando diz fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, fortalecidos aqui no original grego é endunamo, que significa tornar-se forte. Poder no grego já é uma palavra que a igreja conhece mais, é dunamis, que significa força, energia. A palavra dinamite vem de dunamis, que é aquela força explosiva. Então, quando aqui diz fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, significa que nós vamos receber de Deus, no dia difícil, uma força explosiva, uma força sobrenatural. Nós não andamos com a força do nosso braço, nós andamos e vencemos na força do Senhor. Toda vez que você se sentir fraco, se sentir fraca, não permaneça assim. Porque se você continua assim, é o caminho para você não suportar o dia difícil. O dia difícil chega. E nós precisamos estar preparados para ele. Qual é o seu foco? Qual tem sido o seu foco? Será que você teima em orar para o problema? Você teima em orar por aquilo que está te dando aborrecimento? Hoje é dia que Deus está te convidando a olhar para ele e entender que aquilo que você não consegue com a sua força, ele te faz fortalecido para passar por esse lugar difícil. Louvado seja Deus. Efésios 3, verso 20, nos diz: ora, aquele que é poderoso, estou falando do Senhor, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O poder de Deus que opera em nós vem através do Espírito Santo de Deus. Mas que nós é esse aqui? Conforme o seu poder que opera em nós. Quem é esse nós que o poder de Deus opera? A resposta está em Romanos 8, verso 9. Romanos 8, 9 diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. A Bíblia diz que o Espírito de Deus não habita em qualquer pessoa. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, a condição para nós termos acesso ao poder de Deus, que nos traz revestimento de autoridade, de força, nós precisamos ter a nossa vida em Cristo Jesus. É Ele que opera em nós. Nós precisamos ter, sim, diante da dificuldade, precisamos ter clareza do problema. A gente não foge do problema, a gente não espiritualiza o problema existe. Mas nós não vamos mais nos submeter ao problema. Nós vamos nos submeter a El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Temos aprendido isso. Então, nós vamos nos sujeitar ao Senhor. E nós vamos resistir ao diabo e ele vai fugir da nossa presença. É o que a Bíblia diz. O Senhor, ele nos fortalece, não é na nossa carne, não é na nossa alma, é no nosso espírito. E a partir daí, dobramos aos pés do Senhor o nosso corpo e a nossa alma. Mas para isso nós precisamos ter o quê? Intimidade com Deus. Às vezes não sabemos nem como orar direito, porque não praticamos isso mais tempo. Precisamos ter um nível melhor de intimidade com Deus. Há muitos anos atrás, eu ouvi de um pastor lá no Rio de Janeiro, que eu nem sei se é vivo mais, porque eu perdi o contato dele, ele já era mais velho naquela época. E ele dizia, pastor Teodomiro, que era da Igreja Batista da Pavuna, ele, quando eu fiz seminário, ele foi meu professor. E ele dizia na turma, muitas vezes ele disse, para cada 1 hora que eu tiro com Deus, eu tenho o direito de falar 1 minuto com as pessoas, para que eu não fale bobagem,
para que eu escute mais de Deus. Então, que responsabilidade nós temos. Quanto mais intimidade com Deus nós temos, mais nós vamos, então, abençoar a vida das pessoas e vamos ver a vida, a bênção de Deus sobre nós também. Atos 5, versos 30 a 32, diz o seguinte: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel, e nós somos o Israel de Deus na terra, o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. O Espírito Santo vem sobre aqueles que obedecem ao Senhor. Atos 4:31 diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. O texto de Atos 5 nos fala de obediência à palavra, obediência ao Senhor. E o texto de Atos 4:31 nos fala que eles ficaram cheios do Espírito Santo depois que eles oraram. Nós precisamos estar com a nossa vida de oração mais em dia. Deus me inquietava com isso essa semana. Temos tempo para tudo e oramos tão pouco. Às vezes oramos quando nos é pedido para orar por alguma coisa. E esquecemos que nós não temos que ser pedintes a Deus necessariamente. Nós precisamos desenvolver na oração relacionamento com o Pai. Ele é o nosso Pai. Precisamos aprender a nos relacionar com o Senhor. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele cumpre os princípios dele. Então, se você quer uma vida cheia da presença de Deus, fortalecido no Senhor e no seu poder, você precisa de vida de obediência e oração. E aí sim, aquelas pessoas que estão dentro do que Deus já estabeleceu, é óbvio que elas vão ser contempladas, e talvez você e eu, se não fizermos, não seremos. E não é porque Deus tem filho predileto, mas é porque um filho que ama Deus, ele estabelece uma relação diferente com o Senhor. E ele é achado do Senhor. Um atleta, para ele chegar onde ele deseja, ele precisa abrir mão de alguma coisa. Ele não come o que ele quer, ele come o que é preciso para ele ter uma boa desenvoltura naquilo que ele quer fazer. Ele não treina o tempo que ele quer, ele treina o tempo que é necessário para que ele consiga o objetivo desejado como atleta. Muita coisa o atleta tem que deixar de lado, mesmo gostando, para alcançar o prêmio que ele deseja. E aqui cabe uma pergunta. Para você ser fortalecido em Deus, o que você precisa deixar? E aí é com você. É você que precisa pensar. O que está na sua vida que te atrapalha de ir além no Senhor? O que está na sua vida que ainda precisa ser limpo? O que está na sua vida que te atrapalha de ser mais fortalecido em Deus? Eu coloquei uma lista aqui, mas você pode pensar na sua casa, no seu caso, na sua vida. Raiva, impaciência, mentira, vida desregrada. Eu não sei exatamente qual é o incômodo que tem dentro de você, qual é a dificuldade que você não consegue romper, não consegue vencer. Mas enquanto você estiver sujeito a essas dificuldades, você não rompe no Senhor. E nós precisamos de um tempo de gente que seja fortalecida no Senhor e na força do seu poder. O diabo quer te manter fraco, porque quando ele te mantém fraco, ele manipula você, ele faz de você um boneco, ele faz de você uma boneca, ele faz o que ele quer. Mas quando você olha para a verdade da palavra, você vai ver que Deus te quer mais que vencedor, mais que vencedora nele. Salmo 29, 11 nos diz: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz
ao seu povo. Quem tem angústia, quem tem aflição, não tem paz. O Senhor dá força ao seu povo. É quando o Senhor te fortalece que você começa a sentir paz, mesmo no meio da situação, em meio, melhor dizendo, da situação difícil. A força do Senhor, ela resultará em paz sobre nós, a paz sobrenatural que o mundo não conhece. Hebreus 11, 33, 34, como já lemos, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza, tiraram força. O texto diz, por meio da fé, você vence pela fé. A fé é geradora daquilo que nós não vemos. Toda vez que nós entendemos que não podemos ir além, nós precisamos lembrar que em Cristo nós podemos todas as coisas. Romanos 10, 17, nessa tradução Almeida, corrigida, fiel, diz assim, é um pouquinho diferente da revista atualizada. A fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A fé é pelo ouvir. O que você tem dado ouvidos? Se você tem dado ouvidos à sua voz e não tem mais jeito, isso não tem mais condição, nunca vai mudar. Quantos desafios, né? Quantos de nós já sofreu anos com uma mesma situação? E parece que a gente pede a Deus, e alguns ainda dizem, parece que quando eu oro, piora. Porque o diabo se levanta, né? Ele se levanta para fazer você desistir. Mas uma coisa é certa, se a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, pare de dar ouvidos a essa voz que te enfraquece, e dê ouvidos à palavra de Deus, porque é ela que traz o fortalecimento que eu e você estamos precisando. Isaías 35, eu já estou terminando, 3 e 4 nos diz: fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados, aos desmaiados, aos desanimados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. Eu vou parar esse texto aí. Fortalecei as mãos frouxas. Às vezes a nossa mão está tão fraca que nós não temos força para pegar a palavra e declararmos tudo aquilo que a palavra diz e afugentarmos o mal da nossa vida, da nossa casa, do nosso trabalho, daquilo que vem roubando a nossa paz. A palavra do Senhor para mim e para você hoje é: fortalecer sua mão frouxa, fortalecer seu joelho vacilante. Como que a gente vai fortalecer o joelho vacilante se você nem lembra direito quando foi a vez que você dobrou sem ninguém te pedir que fizesse? Fortalecei a mão frouxa e firmai o joelho vacilante. Dizei aos desalentados de coração, a você que está desanimado, desanimada, a você que não consegue vencer alguma situação: sede fortes, porque não é na sua força, é na força do Senhor, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, que eu e você poderemos chegar naquele lugar vitorioso, vitoriosa, por Cristo Jesus. Se diante da sua luta você entende que a sua força está pequena, ou que você nem tem mais força, você já foi cansando, esse é o tempo de Deus agir. É quando a sua força para, que Ele tira força da sua fraqueza. Porque quando você se sente forte, fraco, aí é que você é forte. Joel 3,10 diz isso. Joel 3,10 diz: forjai espadas das vossas reias de arado e lanças das vossas podadeiras. Ou seja, pega os instrumentos de trabalho que você tem e faça desses instrumentos de guerra, armas de guerra. Diga o fraco:
Eu sou forte. Aqui está dizendo, não é para você declarar pensamento positivo. Aqui não está dizendo para você se enganar. Aqui está dizendo que quando você acha que é fraco, Deus te fortalece em poder nessa situação. É o poder sobrenatural, porque nós não andamos pelo que nós vemos. Nós andamos pelo que nós cremos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que Ele te fortaleça. Que essa palavra seja multiplicada cada dia nessa semana. E que o Senhor confronte você lá na sua casa, lá no seu quarto. Para que você tenha o seu tempo de intimidade com Ele. O Senhor falava comigo, como o meu povo vai ter autoridade, vai ter unção, se meu povo não me conhece na unção. O Senhor falava isso comigo e me confrontava mais. Eu tenho orado, mas eu preciso orar mais. Eu tenho lido, mas eu tenho que ler mais. Eu tenho meditado, mas eu preciso meditar mais. Se eu quero águas profundas, onde eu tenho que ir? Se eu quero águas profundas, eu tenho que mergulhar mais fundo. E Deus falava claramente comigo, óbvio que eu sei e você já sabe. Você não está indo além, porque você está nadando no raso. E Deus deseja águas mais profundas. Essa palavra foi muito séria, muito dura no meu coração. Mas eu preciso compartilhar aquilo que Deus tem dado. Ele tem dado. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem dado, o Espírito tem liberado. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos fortaleça, que o endunamo, que é a força do Senhor, e que o dunamis da parte de Deus, que é o poder do Espírito Santo, esteja na nossa vida, e que nós possamos tirar força naquele momento de fraqueza. É olhar aquela situação difícil em casa e pensar, Senhor, me fortalece para mais um dia. E me faça passar de cabeça erguida. Levanta a cabeça. Levante a cabeça. Você tem testemunho para dar. E aquele lugar que ainda não há um testemunho de vitória, o Senhor vai te dar condição de passar por esse vale. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, muito obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor amado, porque nós cremos no Deus Todo-Poderoso, que é provedor de tudo aquilo que nós precisamos, é o nosso Jireh. Ah, Senhor, muito obrigada, Pai, porque tu liberas sobre nós, Deus amado, a tua força. Tem uma comida da tua parte a cada dia, Senhor, para nos alimentar e nos fortalecer. Então, em nome de Jesus, desperta o nosso espírito nesse tempo, Senhor, para águas mais profundas na tua presença. Queremos, Senhor, beber e estarmos muito mais, Senhor, diante de ti. Queremos ter mais intimidade contigo, Senhor. Revela-nos a tua presença, Senhor. Dá-nos saudade de estarmos mais perto de ti. Ensina-nos, Senhor, a sermos filhos, ó Deus amado, e recebemos em nós a tua paternidade, que é tão diferente da paternidade dessa terra. Ensina-nos a ir mais fundo na tua presença. Queremos sair dessas águas rasas, Senhor. Queremos estar nadando nos teus rios. Ensina-nos isso. Sabemos que temos que pagar um preço de santidade. Então abençoa-nos, Senhor. Abre nossos olhos espirituais, ó Deus amado, para que possamos limpar a nossa vida através, Senhor amado, da tua autoridade na nossa vida, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, Pai, Criador, que a graça maravilhosa, salvadora do Senhor Jesus, e a doce comunhão, a consolação que só o Espírito Santo sabe dar, repouse sobre nós aqui, sobre nossos familiares de perto e de longe, e sobre todo o Israel de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém.
Deus abençoe muito a sua semana. Deus abençoe muito a sua vida. Que essa semana seja um divisor de águas. Em nome de Jesus. Amém.